Não, é Gessé. Isso é uma coisa que tem que ser... No último momento. Sim. Tá bom, né? Olha, gente, eu não sei falar essas coisas. Mas enfim, os 3 anos aqui foram um pouco difíceis, mas também foram muito felizes. Desde o primeiro ano, acho que eu não era tão próximo assim de vocês. Mas desde o primeiro ano, eu sempre tive uma amizade muito boa com o Kleber, né? O Kleber sempre foi meu amigo desde o primeiro ano. Aí depois apareceu a Grazi, aí a Rafaela lá. Já conheceu ela no primeiro, né? A Rafaela. Aí a Tia Alice também foi no segundo e o Gessé foi no finalzinho do segundo ano. Foi na metade. Não, foi no primeiro, não foi? Foi no primeiro, né? Nas aulas de Rabivel. Enfim, né? Foi muito bom conviver com todo mundo. Às vezes a gente brigava, ou então ficava zangado com algumas pessoas, né, Graça e Kleber. Mas era muito bom, sério, de verdade. Tipo, cada momento aqui nessa sala, ou lá no laboratório de ciências, ou na mesa, às vezes a gente debochava dos professores, ou eles debochavam da gente. Pois é, era muito bom conviver com tudo isso, tipo, lembrar disso. Eu acho que toda vez que a gente lembrar um do outro, vai sempre lembrar desses momentos, naquele departamento, laboratório, ou na mesa, porque foram os momentos que vão ficar marcados, né? Sempre a gente vai lembrar disso. Um olhando pra cara do outro, sorrindo, debochando, o Kleber falando mal do Pedro Rebelião. Sério, muito bom. O Gessé, assim, né? Desde o início, eu acho que a gente sempre se deu bem, mas tinha umas horas que eu ficava zangada com ele. Porque ele nunca fazia as coisas do jeito que eu gostava. Aí, com o tempo, eu comecei a me acostumar com o jeito meio leso dele, né? Mas é normal. Aí, desde que eu comecei a gostar de física, eu sempre tive essa atração, né, por física, desde que eu me iniciei aqui nessa escola. Aí, quando começar as aulas com o Gessé, eu fiquei mais animada, porque eu conseguia entender as coisas. E aí eu percebi que eu podia ser uma professora do mesmo nível que ele. Claro que eu não vou chegar aos pés, né, mas a gente sonha. E a tia Alice, ai meu Deus. Pois é, né? A madrinha, né? Tipo assim, no início eu não gostava muito dela, porque eu errei uma questão lá, aí eu fiquei zangada com ela. Porque ela disse que estava certo, então estava errado. Aí eu fui na louça, aí eu errei na louça. Mas foi só esse dia mesmo que eu fiquei zangada, o resto foi tudo alegria. A gente sempre teve uma boa convivência. Eu não lembro dela quando eu ia lá pra casa da tia Sandra, mas ela se lembra de mim. Não sei como, mas ela se lembra. E o PH também, né? Aí, assim, a gente sempre teve uma boa amizade, nunca foi nada muito difícil de conviver, sempre foi de boas. Às vezes eu ficava zangada e porque as pessoas falavam dela, ficavam rindo dela, ficavam muito puta. Aí da última vez eu tive uma enxaqueca muito grande só de raiva, que eu não gostava que falassem mal dela. Aí eu ficava muito zangada. Aí isso que aí eu não gosto de falar, porque naquela sala ali, né, o pessoal não tá assim. Mas eu ficava muito zangada. Aí eu ficava chorando por raiva, porque eu queria bater neles e não podia. Mas enfim, sempre muito bom. Eu acho que uma das melhores professoras que teve foi a Alice. Porque mesmo com tudo, todo mundo fazendo só merda, ela sempre deu uma ótima aula e fez com que a gente acertasse muitas questões na luva, porque ela acertou simplesmente tudo. Eu não sei como uma pessoa consegue simplesmente gabaritar a química só com uma aula, porque foi isso que ela fez. Ela simplesmente deu a aula da uva. E isso, tipo, é incrível. Eu acho isso incrível, né? Porque desde sempre ela sempre teve essa capacidade de, tipo, dar uma aula que, mesmo com 4 pessoas assistindo, as 4 pessoas entendiam de uma forma incrível. E isso, pra mim, é satisfatório demais. Porque ela não ligou para os outros que não queriam nada e simplesmente deu aula para aqueles que queriam e fez a gente ser ótimos alunos. E é Ué, eu não. Eu quero ouvir você falar. Eu não. Vai, fala. Se chorar é normal. Aqui todo mundo vai chorar aqui. Agora não. Só quem vai chorar é o Gabriel. Derrubado. Não, fala, é seguir na ordem. Vai, Fala o que vem na sua Vamos cabeça. lá, Beth, vamos lá, Beth. Vai, Cleber. Não, fala coisa Vai, fica de faca então. Tá bom. Derrubado. Inicialmente, como você já sabe, eu não queria vir pra cá. O estereótipo da escola em si, já... A gente tinha a percepção daqui da escola, mas aí a gente tem que entender que o que muda a escola não é a estrutura, mas as pessoas. Isso aprendi aqui. E quando a gente fala, tipo, de toda educação,
educação daqui, a gente tem que também parabenizar os professores, porque às vezes essa profissão ela é muito valorizada, não só no âmbito geral, ela é muito desvalorizada. Então a gente tem sim que falar disso. Não estou conseguindo achar as palavras corretas. Mas eu quero agradecer a cada um aqui que comigo vão carregar muitas pessoas dessa escola, principalmente das pessoas que estiveram comigo sempre. Isso foi sempre uma das matérias favoritas, principalmente no terceiro que eu ensinava. No segundo ano eu ficava muito puto de falar qualquer questão, mas no terceiro ano eu prometi pra mim mesmo que eu ia vir e ia gabaritar todas as provas de física. Consegui, não sei como, mas eu consegui. Mas diferente de química, eu fiquei totalmente decepcionado para a última prova. Mas eu tenho muita coisa boa para falar de todo mundo. E agradecer a cada pessoa que está aqui, que fizeram esses dias menos cansativos, menos chatos, e que me mostraram de fato o que significa a amizade. Porque acima de tudo, eu já concluí no ensino médio que as pessoas elas nascem boas e que a sociedade é comum. Ah, eu sou filósofo. Eu sou. Eu asseguro muito isso. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Então, é isso. Bom, foi bem. Achei. Aí, Luiz. Oh, desculpa. Palmas para Obrigada. Vai, Luz. Marcelo. Posso? Posso? Você começa assim. Calma, Eu Graziela, vou calma. dizer que ela vai dizer que eu sou ignorante. Não vou falar. Não foi Comece. pra chorar. Ela não vai chorar. Eu não sei. Vai, Grazi, não. Onde começar? Deixa ela vai falar. Eu amo. Vai, ela. Pode falar. Não! Fala. Gente, não sei. Ó, deixa eu ver. Primeiro de tudo, né? Você sabe como vocês. Todo mundo precisa. Um tem mais um vínculo mais forte com alguns do que outros, mas cada amizade é diferente. Em relação a professores, você vai dizer que é mentira minha, mas não é, tá? Todo mundo que tá aqui sabe que o professor favorito é você. Conversa É sim. Deixa! Mas o pior que continue. é. Aí em relação à tia Alice, tô fazendo a Alice, né? Eu confesso que no começo eu não gosto dela também. É porque ela tipo assim, ela é séria, assim. No começo, no final ela tá mais solta com a gente, mas no começo ela era bem rígida, assim. Aí eu não gostava tanto não. E também eu parei a matéria, que eu, desculpa tia, mas eu e a química, a gente não tem química. Aí é isso, mas mesmo assim, agora no finalzinho, eu tentava me esforçar um pouco mais pela senhora, porque a senhora demonstra que confia muito no meu potencial, mesmo eu não sendo tão boa em química, mas eu tento me esforçar. E em relação à amizade de vocês, eu vou ter muita saudade, vou levar pra sempre no meu coração, mas é isso. Simples, sincero, mas eu amo vocês. Um beijo. Valeu. Acabou? Agora Vai, Graça. Oh, A Nossa, bota. professor. Não. Tá. Início, né? Primeiro ano. Eu cheguei aqui e fiquei, meu Deus, não conheço ninguém, literalmente. Escola nova, pessoas novas. Eu não sou essa pessoa de ficar se abraçando ou... Não. Eu sou bem tímida, social, então assim. Era, né? Último dia, né? Então assim, eu fiquei, meu Deus, você solitária, fica na minha, né? E assim, fico com muito medo de não conseguir ter uma amizade ou não, porque acho que a única pessoa que eu conheci o Cleber, mas a gente não é tão próximo assim. A gente foi se aproximar mesmo no ensino médio. Mas quando eu cheguei, eu esperava tudo, menos o que eu consegui ter. Como o Caio falou, não é só a estrutura. Aqui a estrutura não vale a pena, mas as pessoas o que motiva estar aqui. Porque eu nunca pensei que ia ter, sei lá, ter essa oportunidade que eu tenho com os professores daqui. Pois sim, também, mas não Então, Vai, entendi. toca. Quando o Jessé fala, Jessé, conheci primeiro ano, quando ele foi da Química. Eu ainda me esqueço, no último dia de aula, ele teve uma conversa comigo que me deixou muito, nossa, essa pessoa mal me conhece e falou isso pra mim, mas com relação a ensino. Então assim, eu fiquei muito, me marcou, entendeu? Desde esse dia eu fiquei, então assim, física, não gosto, não suporto, mas você é uma pessoa muito... Imagina se gostasse. Assim,
Eu tento me esforçar não por causa da matéria, mas por causa de ti mesmo. Que realmente a matéria é um porre, mas a pessoa que dá aula... Ei, não, física não. Não é. Deixa eu matar. Química, quando ela tive ela dando a prestação, eu pensei que ela fosse uma aluna. Ela de cabelo rosa, vermelho, meu Deus, é uma aluna? Não, é uma professora. Aí, química, né? Eu já não gostava. A Rivelto, né? Sim, ninguém gostava de química da Rivelto. Rivelto, só o sorriso dele já bastava. Mas não. Mas assim, eu admiro muito, eu já falei algumas vezes, porque é uma matéria que se a gente não tem base no fundamental. E você dá uma aula, por mais que são 5 alunos cada que preste atenção, mas você consegue captar. As pessoas não têm paciência, tá? Mas realmente a culpa não é sua. Ensina as pessoas, porque, como eu falei, como ela falou na UVA, as questões que eu consegui foram questões que você deu conteúdo. E é o que eu tentei mesmo. Entendeu? Então, realmente eu fiquei, nossa, se não tivesse as aulas da Alice, eu não ia conseguir. Não gabaritei, mas as questões que você deu aula, que eu tentei, eu consegui. Eu fico feliz porque você é um ótimo professor. Não é você a culpada, mas sim os alunos. Isso eu digo bem porque nós duas estamos naquela sala, a gente sabe que realmente é uma hipocrisia tão grande deles que não faz sentido, entendeu? Mas é isso, o culpado não é você, então. Você é uma ótima professora, de verdade. Vocês dois. É isso. Vai, Ratinha! Não, você não. Vai, Aristóteles! A Lívia já começou a Lívia de muito tempo, mas eu não comecei a ser amiga da Lívia assim. A gente antigamente era amiga, só que a gente se afastou. Conta que ela foi pra escola, essas coisas. Aí depois a gente se viu de novo, mas a gente não era tão próximo. Mas aí eu também conheci a Alice. A Alice eu conheci porque a Alice era rebelde ainda. Desde criança eu conheci a Alice. Os dois professores eu acho que são ótimos aulas, mas não gostam de química. Não temos química! Não temos química com química! Não é igual a gente química. Ela também Eu gosta. gosto de química, mas eu tento entender. Não é isso. A maioria das vezes eu entendo. E às vezes. O Yasser foi um dos melhores professores que já teve. Quando juntava o trio, ele, o Lucas e o Bruno, era um dos melhores que tinha na escola. Não tem nem o que falar. O trio perfeito é ele, Sérgio, Bruno e Lucas. Não, era legal o Bruno por conta das. Ainda eu lembro da competição de quem emagrecia mais rápido. Já sei E do Lucas. E o Bruno ofereceu ponto na média pra poder dar comida pro Bruno. O Bruno sempre teve bom. Empate técnico. Nem se pesaram no final. Mas o Lucas ganhou. Bom, na verdade eu tava de bota. Depois eu percebi que a bota pesa 1,5 kg. Se eu tivesse tirado a bota e tivesse calçado tipo um tênis igual o que o Lucas estava usando. Eu era próxima das pessoas da minha parte, sempre fiquei só próximo da Grazi, a gente ia pra todo lugar junto, ficava falando. Por isso. Todo mundo pensava que a gente namorava. O Edmundo Hoje até ainda hoje. pensa. O time até que acredita. O Edmundo até hoje acredita que a gente namora. Aí no segundo ano, no primeiro ano, na metade do ano eu tive que ir embora, né? Mesmo assim a gente continuou se comunicando, até com você eu fiquei me comunicando. Raramente, mentira. Raramente, não até contigo. No início eu continuei, só que depois a gente parou. Aí eu só voltei a falar com a Lívia no final. Quando eu vim voltar pra casa, a gente começou a falar. Eu conheci o Kleber e aí me aproximei mais da Lúcia no segundo e terceiro ano. Aí as amizades começaram a fortalecer mais, aí no terceiro ano também eu me aproximei mais da Lívia, porque aí ficava todo grupo. Aí até hoje, né, Lívia? Eu ainda tenho vários pouquinhos. Muitos grupinhos. Nenhum Mas eu só quero agradecer pela amizade de vocês, que eu nunca imaginaria. Porque eu também não queria vir pra cá, né? Só vim pra cá porque a mãe me obrigou a vir pra cá. Ninguém queria vir pra cá. Ninguém queria vir pra cá. Ninguém nunca chegou pra cá. Eu só quero agradecer a amizade de todos que me ajudou muito no ensino médio. Eu tô fazendo tudo. Agora é Agora é a Dona Elis. Vai, Zé, bora. Aqui ela se intimida mais que nós, eu não percebi. Você já tava conhecendo a gente há anos, vai, a última vez, vai. Eu estou montando aqui a minha fala. Monte, não. Bora, então, bora. Tu vai querer acabar mesmo isso aí? Vou, vai logo. É minha pessoa. Vai, não. Eu sou tua voz. Vai batendo, vai. Mas é minha voz.
Bora, Jessé! Referente à minha? A gente muda Vai, pra Jessé! Vai bater! Já é 12h53, né? Eu sei. Vai. Bora. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer aqui minha apresentação. Lá na sala. É bonito, tudo, mas nós fica aqui. Deixa eu ver. Vamos começar por partes. Igual o Jack falou. Bem, eu peço a vocês que vocês espalhem por aí esse pensamento que vocês têm hoje da escola. Não é porque eu quero estar aqui para sempre, nem a Alice, nem... É porque eu creio que essa escola aqui ela tem potencial para ser muitas vezes melhor do que ela é. E às vezes avaliações mal feitas ou pessoas mal intencionadas, elas ficam falando por aí que a escola é assim, é assado, ficam inventando coisas que não condiz com o que é a verdade, o que é a escola na realidade. Então eu peço que vocês sejam justos e quando vocês tiverem a oportunidade de falar daqui, falem de forma honesta. Fale o que presta, mas também fale do que presta. Do que não presta e do que presta. O que presta? Se você pegar e olhar para a estrutura da escola, realmente a estrutura da escola ela deixa a desejar. Mas não é uma coisa que está ao alcance de quem faz a escola funcionar melhorar isso. Isso aí não vai ser melhorado por nós. Isso aí está muito longe da gente. Mas isso daí pode ser uma coisa negativa, mas quando você olha assim, conforme vocês falaram aí nas palavras de vocês, a escola tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente aqui que não faz, digamos assim, eu dou uma enrolada de vez em quando, mas é mais ou menos para dosar essa forma de ensino médio que tem hoje. É cansativa. Tem vários pontos aí que vocês conhecem muito bem. Então, dá uma enrolada, dá, mas é uma forma que eu encontrei de dosar as coisas para tentar agradar todo mundo. Então, falem por aí, digam o que vocês disseram aí pra gente. Que eu já sei a coisa. Que eu já sei a coisa. Digam que aqui as pessoas se importam umas com as outras, apesar de alguns momentos não parecer, mas que tem professores assim gabaritados, professores muito bons, certo? Então, peça isso daí. Tem pessoas, né? Pessoas na definição de ator. Tem pessoas. Com relação a vocês, como eu vinha dizendo ao longo do ano, vai ser mais um ciclo que vocês estão encerrando. E geralmente quando a gente encerra um ciclo, geralmente a gente deixa as emoções da gente aflorarem, né? A gente fala as coisas, de encerramento e tudo mais. Mas vocês perceberão que ao longo da vida da gente, vocês viverão muitos ciclos. Coisas que começam, que tem um meio e que tem um fim. E ao longo de todos esses ciclos que vocês irão viver, vocês encontrarão ao longo da vida de vocês, eu creio que não mais do que 10 amigos. Talvez se vocês terminar a vida de vocês com 10 amigos, eu creio que vocês terão sido assim, pessoas abençoadas e agraciadas. Amigo é aquele que chega para você e diz na sua cara o que precisa ser dito e não o que deve ser dito para agradar. Seja aquilo uma coisa ruim ou alguma coisa boa. Certo? E eu vejo que vocês têm esse tipo de relação uns com os outros. De vez em quando pode dar uma amenizada nas coisas, mas pelo menos dá... Não é eufemismo. Então, vocês irão ver que depois que saírem daqui, a amizade de vocês, no começo, vocês talvez farão assim um esforçozinho para não deixar a amizade esfriar. Então, talvez vocês mandarão muitas mensagens, muitos textinhos, ligarão, Não, até marcarão alguns encontros. o resultado dele ainda ela falou Instagram frente.
mas será natural da própria vida de vocês os caminhos seguirem. A amizade ela não vai ser desfeita. É importante que vocês sempre contem uns com os outros. E sempre que vocês contarem uns com os outros, vocês irão perceber que o vínculo da amizade ele não foi desfeito. Talvez que vocês estejam distanciados pela distância, mas não pela amizade. Certo? E o mesmo eu digo com relação à minha amizade, com relação a vocês. Não se trata de ser uma pessoa assim que beneficia um ou outro. Eu tenho um pensamento muito claro na minha vida. Eu tenho amizades com pessoas que querem ter amizades comigo. Eu falo com pessoas que querem falar comigo. Certo? Quando a pessoa não quer ter nenhum vínculo comigo, tudo bem, eu aceito, eu sigo minha vida. Certo? E vocês são mais do que alunos, são amigos para mim, sabe? São amigos, são pessoas assim que já me criticaram muitas vezes, eu realmente sou lesado, isso é uma característica, isso não é uma coisa que... Fica dando uma opção, Que se Graziella. Vocês Não suporta o artista. Eu tenho todo mundo tem os seus problemas e eu creio que cada um sabe quais são os seus problemas. Eu erro muitas coisas, assim, em determinados momentos, eu sou meio lesado e realmente é uma característica minha. O máximo que eu vou poder fazer é tentar melhorar esses pontos aí. Vocês já me apontaram muitas vezes esses erros aí. Mas eu, sinceramente, assim, eu gosto muito de vocês são pessoas assim que a gente vai guardar assim na memória da gente. Do mesmo jeito que, por exemplo, aqui nessa mesma sala, a gente teve a despedida nessa mesma sala, mais ou menos no ano passado, né? Nessa mesma época, a gente bateu aqui uma foto aqui, tava o Bruno, tava o Lucas, tava a Gleiciane. Sendo que a Gleiciane e o Lucas, assim, eles não fazem parte da nossa área, mas eles conviveram muito com a gente. Então criou-se ali um vínculo de amizade. E aquele momento, ele, de certa forma, a gente querendo aceitar ou não, foi um encerramento do ciclo daquele ano. O Lucas foi fazer as coisas dele, o Bruno foi também para mais perto da casa dele. A Gleiciane, ela passou muito pouco tempo aqui, né? Então como é que eu posso dizer assim? Foi um ciclo que foi encerrado. A gente guarda as amizades, até hoje eu falo com alguns deles. A gente é amigo, né? Digamos assim, dentro das possibilidades. E como eu disse, o mesmo vai acontecer com vocês. Mantenham as amizades. Foi muito bom dar aula para vocês, foi muito bom ser amigo de vocês. E o que eu tenho a mais assim para dizer tenham paciência com as coisas. Vocês conseguiram chegar a um certo ponto que eu creio que na mesma época que vocês eu não estava nesse ponto. Vocês têm um nível de amadurecimento, de conhecimento elevado. E se tudo der certo, se tudo caminhar bem, que Deus abençoe para que isso ocorra, vocês serão pessoas bem-sucedidas no que vocês escolherem. Qualquer coisa que vocês escolherem, vocês serão pessoas bem-sucedidas, porque vocês são pessoas que buscam as coisas, que querem melhorar. Tem uns problemas aí, né, de ficar assim meio depressivo depois de uma topadazinha, né, mas é uma coisa que... Pensei, eu não sufoco artista aqui. Não sufoca a graça. Os artistas. É uma coisa que vocês vão precisar trabalhar. E é por isso que vocês vão precisar das amizades. Depois que vocês saírem daqui, vocês vão ver que as dificuldades por aí são imensamente maiores do que as daqui. Eu apanhei muito quando eu fui para Sobral, apanhei mais ainda quando eu fui para Fortaleza. Mas foram assim, pisas que me fizeram crescer e me fizeram ter o pensamento que eu tenho hoje. Se eu tenho a cabeça que eu tenho hoje, foi graças a essas vivências. Ganhei algumas coisas, perdi outras, mas acima de tudo ficou o aprendizado.
O aprendizado de que a gente quer um mundo bonito, só que a gente não vai ter um mundo bonito. A gente tem que trabalhar com o que tem. A gente tem que melhorar o que tem. As pessoas são do jeito que são, tem muita gente que acha bonito, magoar os outros e tudo mais. E a gente tem que aprender a viver nesse mundo. Estar perto de quem valoriza a gente e distante de quem não valoriza. Vocês têm que ter muito cuidado com as amizades que vocês vão ter por aí. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Vai ter professor que não vale nada e vai ter professor que vale muito. Como já sei. É como se fosse uma esmeralda assim, no meio de uma carrada de pedras. Só que a gente vai, vocês irão conhecer pessoas boas no meio das pedras. E essas pessoas boas, por incrível que pareça, elas ajudam a gente demais. E talvez aí quando eu pegar e computar as forças negativas e as forças positivas, a pessoa que seria a esmeralda, o professor que seria a esmeralda, o amigo que seria a esmeralda, faz você conseguir superar todas as forças negativas. Então, boa sorte, que Deus abençoe vocês. Vocês vão ficar aqui no pensamento da gente, no coração da gente. Vocês vão ficar ao lado de outras pessoas que por aqui passaram e que estão por aí, como a Larissa. A Larissa era um aluno assim como vocês. É por isso que a gente não pode pegar e comparar as pessoas. Cada um tem a sua contribuição, tem o seu perfil. A Luciele é uma pessoa única, o Kleber é uma pessoa única, o Rafael também, a doidinha aqui também, a Lívia, a Graça também, o cabeludo aqui, a Joelmazinha também. Não, a gente não consegue comparar pessoas, principalmente quando essas pessoas são pessoas maravilhosas. Então, Deus abençoe vocês, um abraço e até mais. Até mais não, até um logo, né? Porque 4 pessoas aqui querem ser professores. Ou seja, Como é até que logo. a gente se encontra mesmo? Deus sabe o que acontece. Até nas logo, nossas porque vidas. daqui eu vou estar tanto. Vai quando eu fazer estágio. Quer falar, Alice? Não. Vamos tirar a nossa foto. Cadê?